Sequências e regularidades, sétimo ano. O que é uma sequência? Uma sequência numérica é uma lista ordenada de números e os números dessa lista são designados por termos da sequência. Ora, vejamos então o que é que são os termos. Então imaginemos esta sequência: 3, 7, 11, 15 e 19. Ou seja, nós dizemos que o primeiro termo é o 3, abreviamos isto e muitas vezes escrevemos só o de 1, por isso o termo na posição 1 é 3. O segundo termo é 7, ou seja, abreviamos e dizemos que o de 2, o na posição 2, ou seja, o termo na posição 2 é o 7. E assim sucessivamente. Também nos pode aparecer, em vez de ser os números, por exemplo, através de figuras. E neste caso, o termo 1 representa uma bola ou um círculo, o termo 2 representam 3 círculos, o termo 3 representam 5 círculos e assim sucessivamente, não é? Ou seja, eu neste caso diria que o meu U de 1 é 1, que o meu U de 2 é 3, porque são 3 círculos, o meu U de 3 são 5, ou é 5, porque são 5 círculos, e o meu U de 4 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 círculos, por isso o meu U de 4 é 7. Vejamos agora a lei de formação ou termo geral, ou também expressão geradora de uma sequência. Por exemplo, se nos aparecerem figuras, aqui estão a figura 1, a 2, a 3, vamos imaginar que nos continua a suceder isto. Uma das maneiras de chegar à expressão geradora é pintar a nossa figura de forma a conseguir determinar o termo geral. Por exemplo, aqui temos 2 brancos, mais um azul, mais um vermelho e mais um laranja. Na segunda figura temos a mesma os 2 brancos, depois temos 2 azuis, 2 laranjas e 2 vermelhos. Na terceira figura temos 2 brancos, 3 azuis, 3 laranjas e 3 vermelhos. E se fizéssemos a figura 4, o que nos iria acontecer, não é? Na figura 4, nós iríamos ter 2 brancos, depois iríamos ter 4 azuis, 4 laranjas e 4 vermelhos. Por isso, quando eu quero a expressão geradora, é se eu imaginar a minha figura número n, ou seja, qualquer que seja o número. E nesse caso eu vou ter 2 brancos. E agora reparem aqui, temos a figura 3 e tem 3 mais 3 mais 3. A figura 2 tem 2 mais 2 mais 2. A figura 1 tem 1 mais 1 mais 1. Ou seja, quer dizer que a minha figura n iria ter n azuis, mais n laranjas, mais n vermelhos. Isto é uma expressão geradora desta sequência de figuras. Vejamos outro caso, também com imagens. Imaginemos agora as nossas figuras sendo assim. Também vou pintar desta forma. Como é que nós aqui poderemos dizer? Então eu posso dizer que são 4 brancas que estão no centro e depois tenho 2 vermelhas e 2 azuis. E aqui neste caso eu posso dizer que tenho 4 brancas e depois tenho
4 azuis e tenho 4 vermelhas. E aqui tenho 4 brancas e tenho 6 azuis e tenho 6 vermelhas. Então, como é que seria a nossa figura 4, sem a desenhar? Como é que nós seríamos? Íamos ter 4 brancas no centro, certo? E depois, a nível das azuis, iríamos ter 4 em cima e 4 em baixo, ou seja, 8. E as vermelhinhas? Também íamos ter outras 8. 4 para a direita, 4 para a esquerda. E então a nossa expressão geral, a nossa figura N, quanto é que vai ter? São 4 brancas, que essas são sempre iguais. E depois, qual é a nossa relação entre o número 3 e estes dois valores? Qual é a nossa relação entre estes dois e estes dois valores? E a mesma coisa ao 1 e estes dois valores. Não é sempre o dobro. Temos a figura 1 e temos o dobro, 2 mais 2. Temos a figura 2 e temos 4 mais 4. E 4 mais 4 é o dobro, não é? De 2. E o 6 não é o dobro de 3. Então quer dizer que aqui temos 2n mais outros 2n. Por exemplo, é uma expressão geradora ou um termo geral desta sequência. Vejamos mais outros casos de expressões geradoras, agora aqui, por exemplo, com círculos. E também acontece-nos uma outra coisa. Ou seja, eu posso dizer que aqui tenho um círculo, que aqui tenho 3, que aqui tenho 5 e que aqui tenho 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 círculos. Se repararmos neste caso, agora estou a fazer não usando as figuras, isto é, traduzindo em números e depois tentando ver se há alguma constância, se alguma coisa se mantém. E eu vejo se a 1 somar 2, tenho 3. E vejo que se a 3 somar 2, tenho 5. E vejo que se a 5 somar 2, tenho 7. Então, a minha expressão geradora, se vai de 2 em 2, eu posso escrever 2n. E depois tenho que fazer assim, 2 vezes 1 dá 1. É sempre substituir este n por 1. Dá 2. Mas neste caso, aqui o meu primeiro valor é 1. Então quer dizer que eu a 2 tenho que tirar 1 para obter o meu 1. Então quer dizer que a expressão geradora é 2n menos 1. Esta forma de fazer só dá quando a minha sequência for sempre constante, de uns termos para os outros, ou seja, neste caso de 2 em 2n. Vejamos mais casos destes para conseguirmos chegar à expressão geradora. Por exemplo, aqui o exemplo 1 e depois o exemplo 2. Neste caso, o que é que nós vimos que acontece de 3 para 7, de 7 para 11. Se eu somar 4 a 3, tenho 7. Se eu a 7 somar 4, tenho 11. Se eu a 11 somar 4, tenho 15. Se eu a 15 somar 4, tenho o meu 19. Então, se é de 4 em 4, eu escrevo logo 4n. E depois faço 4 vezes 1. E neste caso vai dar 4. Mas olhando para aqui, eu quero, para aqui assim, para o meu primeiro termo, eu quero que dê 3. Então quer dizer que eu tenho que subtrair 1. Então ponho 4n menos 1. Quanto é que vai aqui? Mais 2, mais 2, e é sempre mais 2, certo? Então, se vai de 2 em 2, eu escrevo 2n. Faço 2 vezes 1, que dá 2. Mas eu agora quero que dê 6. Então, neste caso, eu não vou subtrair, mas vou adicionar. Quanto a 2 para dar 6? Vou adicionar 4, não é? Então, ponho aqui mais 4.
e já aqui tenho o termo geral. Temos aqui ainda mais 2 casos. Agora este, 17, 27, ou seja, se repararem, vai de 10 em 10, certo? Sempre. Tem que ser sempre constante. Se não for constante, não dá para fazer nesta técnica. Então, neste caso, se vai de 10 em 10, eu escrevo 10n. Mas o meu primeiro, faço 10 vezes 1, vai ser igual a 10. Mas o que eu olho aqui é que o meu primeiro é 17. Então, se é 17, eu tenho que somar a 10, tenho que somar 7. Então, se eu somo aqui 7, meto aqui também mais 7. Próximo exemplo. Neste caso, o que me acontece é que eu não somo, mas sim subtraio. Se eu a 10 tirar 2, fico com 8. Se eu a 8 tirar 2, fico com 6. Se eu a 6 tirar 2, fico com 4. Se eu a 4 tirar 2, fico com 2. Então, em vez de eu escrever, como há bocadinho, não é que fiz 10n, vou meter menos 2n. A lógica é a mesma. Mas quando eu faço menos 2 vezes 1, isto vai-me dar menos 2. Mas eu quero que o meu valor inicial seja 10. Quanto é que eu tenho que somar a menos 2 para dar 10? É 12. Então quer dizer que aqui fica menos 2n mais 12. Certo? Vejamos mais outras expressões geradoras, mas agora com frações. Imaginemos aqui estas frações. A ideia é parecida com a anterior, ou seja, vamos pensar só nos numeradores das frações, isto é, 3, 5, 7 e 9. O que é que acontece do 3 para o 5, do 5 para o 7 e do 7 para o 9? Vai sempre mais 2, certo? Mais 2, mais 2, mais 2. Então, a minha expressão geradora é 2n, e quando eu substituo o meu n por 1, dá 2, mas eu quero que dê 3, então fica 2n mais 1. Agora vamos pensar nos denominadores. 5, 10, 15, 20. Neste caso vai de 5 em 5, certo? Mais 5, mais 5. Então, quer dizer que eu vou escrever a minha expressão geradora 5n. Neste caso, quando faço 5 vezes 1, já dá 5. Ou seja, já dá este meu primeiro elemento. Por isso já não tenho que somar nada. Então, quer dizer que aqui a expressão geradora, em cima, vimos que era 2n mais 1. E vamos escrever aqui, 2n mais 1. E em baixo, vimos que a expressão geradora era 5n. Então, é escrever 5n. E já temos a nossa expressão geradora desta fração. Mais outra. Neste caso, em cima, a nossa sequência é sempre 2, 2, 2. Então, o meu termo geral é 2, não preciso fazer mais nada. Em baixo, tenho 5, 8, 11, 14. Ou seja, vai de 3 em 3. Mais 3, mais 3, mais 3. Então, neste caso, a minha expressão geradora, vou logo escrever 3n. Mas quando eu faço 3 vezes 1, dá 3. E eu quero que dê 5. Então, quer dizer que tenho que fazer aqui mais 2. Então, a minha expressão geradora é 2 em cima e em baixo 3n mais 2. É a minha expressão geradora para estas frações. Vejamos o que é que nós podemos fazer com o termo geral de uma sucessão ou de uma sequência. Então, imaginemos este termo geral, 3n menos 4. E depois o 2 menos 6n e depois outro termo geral, n ao quadrado menos 2. Então,
Se eu quiser o termo de ordem 12, o que eu posso fazer é 3 vezes 12 menos 4. Ou seja, reparem, o que eu fiz foi substituir aqui o meu n. Se eu quero o termo de ordem 12, vou substituir por 12. 3 vezes 12 é 36 menos 4. E 36 menos 4 vai dar 32. Por exemplo, agora quero o termo de ordem, sei lá, de ordem 20. Então o que eu faço é 3 vezes 20 menos 4. Ou seja, 3 vezes 2, 6, por isso dá 60, menos 4 dá 56. A mesma lógica nesta expressão. Também vou fazer o termo 12 e o termo 20, para vermos as diferenças. Termo 12 e o termo 20. Então, o termo 12 fica 2 menos 6 vezes 12. Certo? É só o n que nós substituímos pelo número que queremos. Então, isto fica 2 menos... Não esquecer que faço primeiro a multiplicação, porque tem prioridade. 6 vezes 2, 12, e vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Então, isto vai dar menos 70. Termo 20, 2 menos 6 vezes 20. Então fica 2 menos 6 vezes 2, 12, e acrescento um 0. Então fica 2 menos 120. Quando os sinais são diferentes, eu vou fazer uma subtração e vou dar o sinal do maior, que é o 120. Então, se eu a 120 tirar 2, fico com 118. Menos 118. Mesma lógica aqui, o termo 12 e o termo 20. Substituímos agora o n por 12, só que aqui agora temos dois n's aqui e aqui. Então vamos substituir os dois n's por 12. Fica 12 ao quadrado menos 2 vezes 12. 12 ao quadrado é 144, menos 2 vezes 12, isto vai dar 24. Se eu a 144 tirar 24, fico com 120. Aqui fica 20 ao quadrado menos 2 vezes 20. Ou seja, 20 vezes 20 é 400, menos 40. Ou seja, isto dá 360. Mais outras situações. Imaginemos agora que o termo geral aparece em forma de fração. Temos aqui dois casos. A ideia é sempre a mesma. Se eu quero o termo, sei lá, vou pôr aqui 10 agora. O termo de 10 e o termo, só o termo 10. E neste caso vou fazer o termo 8. Então o que é que eu faço? Menos 6 vezes 10, isto a dividir por 2 vezes 10, menos 1. E agora é fazer as continhas em cima e em baixo. Por isso em cima dá menos 60 e em baixo dá 20 menos 1. Ou seja, temos menos 60 em cima e temos em baixo 19. Para este caso, então neste caso, em cima não tenho nenhum n, por isso fica o 5 e agora fica o 8 mais 3. Ou seja, neste caso fica 5 em cima e em baixo fica 8 mais 3.
8, 9, 10, 11. Fica 5 onzeavos. Vejamos um exercício. Vejamos este exercício. Consideremos uma sequência, a sequência abaixo, que tem 20 termos e que segue a mesma lei de formação destes primeiros 4 elementos. Um dos primeiros tipos de exercícios, às vezes, é perguntar os 2 termos seguintes. E então, a primeira coisa que nós devemos fazer é perceber quanto é que vai de uns termos para os outros. Neste caso, eu vejo que vai mais 2, mais 2, mais 2. Então, quer dizer que os próximos, se eu tenho 18, se eu vou-lhe somar 2, dá 20. E se eu vou somar outros 2, isto vai dar 22. E temos assim os 2 termos a seguir, isto é, o 5º termo e o 6º termo. Determinar a expressão geradora. Já fizemos várias vezes. Então, se vai de 2 em 2 é 2n. Eu faço 2 vezes 1 e vejo que é 2, mas eu quero que seja igual a 12. Então, quer dizer que tenho que somar a 2, 10. Isto é a minha expressão geradora ou termo geral. Reparem, agora se me pedem o 12º termo, ou seja, o termo 12, não é? O termo 12. Quer dizer que eu vou substituir o meu n por 12. 2 vezes 12 mais 10. 2 vezes o 12 dá 24. 24 mais 10, ou seja, 34. E o meu último termo, diz aqui no enunciado que são 20 termos. Então, se são 20 termos, é o meu 20º termo. Ou seja, vou substituir o meu n por 20. 2 vezes 20 mais 10. 2 vezes 20, isto é 40, mais 10, ou seja, vai dar 50. Espero que tenham entendido e que agora consigam vocês fazer os exercícios que tenham sequências e sucessões